Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Expropriações de terras nos países em desenvolvimento. Esse artigo, no caso, é uma resenha do livro The Land Grabbers, The New Fight Over Who Owns the Earth, do Fred Pearce. Essa resenha foi feita pelo Joseph Stromberg e foi traduzido pelo Eric Vasconcelos. Então, como eu sempre digo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura aqui. Como poderosos interesses tomam as terras de camponeses, pastoralistas e outros por todo o mundo. The Land Grabbers é uma ótima introdução às mais novas manifestações de uma antiga forma de pilhagem, a tomada dos recursos de outras pessoas e a destruição de seus sustentos. O autor, Fred Pearce, é um conhecido jornalista ambiental britânico. Aqui ele examina a alienação em andamento de terras ociosas ou subutilizadas na África, na América Latina, no leste asiático, na Rússia, na Ucrânia, na Geórgia, na Austrália e em vários outros lugares para as mãos de corporações internacionais, tanto privadas quanto estatais. Os políticos nos países afetados são parceiros chaves nas operações, que lembram a corrida pelo controle da África no final do século XIX. As tomadas de terras têm como meta enriquecer empresas privilegiadas e seus aliados políticos, normalmente em detrimento daqueles que já ocupam a terra. Os estados, as empresas e seu aliado usual, o Banco Mundial, não veem motivos para respeitar os ocupantes, donos e usuários dos recursos, quaisquer que sejam seus direitos estatuários, pós-coloniais ou de jurisprudência. Nômades pastorais são ainda menos respeitados. Na Tanzânia, por exemplo, os governos e capitalistas de safaris reduziram as terras tradicionais reservadas ao pastoreio dos Maasai para uma fração do que eram. E na Etiópia, a política governamental de vilagização, afirma Pearce, realoca os camponeses da mesma maneira que Stalin, Mao e Pol Pot, abrindo caminho para acordos com capitalistas estrangeiros. No caso da agricultura, as ações são realizadas sob justificativa ideológica de que somente fazendas de escala industrial, estruturadas como o subsidiado agronegócio americano, podem alimentar o mundo. Os ideólogos em questão incluem John Beddington, cientista-chefe do governo britânico, Paul Collier, ex-diretor de pesquisas do Banco Mundial, e Richard Ferguson, da companhia de investimentos Renaissance Capital, que sonham em ver fazendas industriais de 1 milhão de hectares. Para realizar essa visão, pequenos proprietários, caçadores, coletores e pastores devem sair da frente e submeter ao trabalho assalariado, onde quer que o encontrem. Essa ideologia anda de mãos dadas com um tipo de globalização que depende do poder dos Estados Unidos e de alguns países associados para ditar os contornos do comércio mundial. Embora os Estados Unidos tenham derrubado estados vistos como hostis aos interesses comerciais americanos, como na Guatemala em 1954, os métodos atuais são normalmente mais sutis. Incluem programas da USAID, a dominação americana das políticas do Banco Mundial, e uma teia de tratados que criam obrigações, especialmente em acordos de investimento internacional. Pearce é um ambientalista, mas seu livro não é especialmente ideológico. Ele tem mais interesse na apresentação de dados. Quanto possível, ele apresenta dados sobre o tamanho de áreas em acres ou hectares e afirma quem fez o que e em que lugar. Ele também culpa os ricos ambientalistas utópicos e suas ONGs, afirmando que seus parques e reservas podem deslocar as populações locais e suas propriedades. Da mesma forma que reservas de caça comercial, plantações de açúcar e áreas para exploração de madeira também podem. Pearce dá os nomes dos empresários, empresas e políticos envolvidos. Esboça seus motivos, alianças e conflitos mútuos. Ele considera seus motivos também que vão além de dinheiro e poder. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a China, por exemplo, carecem de terras arábias. Para assegurar o acesso a commodities necessários, ou de maneira lucrativa, corporações estatais chinesas e árabes arrendam áreas onde podem, e esses arrendamentos podem durar décadas. A moda dos biocombustíveis como pinhão manso tem levado várias companhias a arrendar grandes áreas de terra. Mas esses projetos não têm se materializado. Altos especuladores financeiros, na rápida fuga do colapso dos derivativos, têm buscado fugir para commodities como o milho e a soja.
mesmo se isso significar o desalojamento de camponeses e outros usuários de recursos que estavam primeiro nos locais, em países como Etiópia e Brasil. Muito tempo atrás, o jornalista econômico Terence McCarthy descreveu o resultado final das indústrias de extração que trabalhavam com recursos não renováveis em solo estrangeiro. Abre aspas. Nada deixado além dos buracos no ão, alguns estreitos e profundos, outros largos e rasos, até que todo o terceiro mundo se torne a Virgínia Ocidental. Fecha aspas. Pelo menos hoje em dia, os beneficiários das terras plantam alguma coisa. Os camponeses deslocados não parecem achar tal fato muito reconfortante. Arrendatários estrangeiros constantemente avançam sobre pequenos proprietários, e, quando necessário, tratam os donos e usuários anteriores das terras como invasores e criminosos. Suas represas inundam as plantações dos outros. O tipo de conflito que as cortes americanas tiveram que resolver no começo do século XIX, muitas vezes em favor dos latifundiários de então. As companhias de extração de madeira na Indonésia estabeleceram um parâmetro para a agressão violenta contra seus vizinhos, como lembrou um local da província de Riau. Abre aspas. Um dia, simplesmente, fomos roubados de nossa terra comunal. Fecha aspas. Adicionalmente, as atividades dos madeireiros poluíram córregos, reduzindo a disponibilidade de peixe. O general Suharto, ditador virtual da Indonésia de 1967 a 1998, entregou enormes regiões florestais para seus aliados e arrancou os habitantes das localidades das terras. Pearce menciona um camponês que foi expropriado na Sumatra, que disse: "Não temos mais como viver aqui, agora." A palavra agora tem que estar no começo de qualquer discussão que envolva ex-camponeses que vão para as cidades para trabalhar em péssimas condições, em empregos a baixos salários. Sim, sob essas condições, as pessoas podem até querer assumir esses empregos. A questão relevante é de que por que elas deveriam? Elas preferem as oportunidades urbanas à vida no campo? Ou a tomada das terras tirou pessoas anteriormente independentes de suas casas? Peirce habilmente defende os pastoralistas contra a fábula criada por Garrett Hardin sobre a tragédia dos comuns, segundo a qual os usuários de recursos comuns vão superexpropriá-los, levando à degradação no longo prazo. A resposta de Peirce é que os usuários dos comuns criaram instituições que permitem que eles gerenciem os recursos e evitem esse resultado. O trabalho de Eleanor Austin, E. P. Thompson e J. M. Nisson dá suporte a essa posição. Ele argumenta em prol da capacidade dos pequenos proprietários de inovar localmente, adicionando que as modernas comunicações podem rapidamente dispersar essas descobertas, uma vez que essas formas de produção não têm problemas, não há necessidade de consertá-las. A recente onda de tomadas de terras é um processo em curso. Peirce não alega que todas elas vão terminar em desastre, mas muitas vão. Por um breve momento, nos anos 70, libertários como Rothschild e Murray Rothbard levantaram a questão dessas expropriações de terra. Mais tarde, o interesse diminuiu, e a teoria monetária, estruturas de capital e outros temas se tornaram centrais. Agora, porém, as tomadas de terras estão de volta, e os libertários devem dar a ela a atenção que merece. Então, é isso. Aqui no final também deixa uma explicação de quem é Joseph Stromberg. Aqui. Joseph R. Stromberg é um historiador independente e escreve regularmente artigos para diversos veículos políticos. Então agora vocês já sabem quem é o Joseph Stromberg. Como falei, no caso aí, artigo/resenha do livro The Land Grabbers, The New Fight Over Who Owns the Earth, do Fred Peirce, feita aí a resenha pelo Joseph Stromberg, traduzido pelo Eric Vasconcelos, postado aqui no site da Esquerda Libertária no dia 21 de fevereiro de 2014. Só não sei dizer se, no caso, essa daqui é a fonte primária da tradução, ou se o Eric Vasconcelos, na verdade, traduziu para outro lugar. De qualquer forma, espero que todos tenham gostado da leitura aqui dessa resenha. E
Como de costume, e como eu sempre digo aqui no canal, até mais.